Meu amado irmão, minha querida amiga, que a graça maravilhosa de Deus alcance a todos nós. Que o Senhor faça resplandecer sobre você a luz do seu rosto e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante a luz do seu rosto e te dê a paz. E que as misericórdias do Senhor se renovem na sua vida hoje. E que alcance também a sua família e a sua casa. Muito obrigado por assistir as mensagens. Estou muito feliz por todos aqueles que já se inscreveram no canal. Mas não esquece de deixar o joinha. Não esquece também de compartilhar o vídeo. E assista até o final. Deus é contigo. Senhor, tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo
Maravilhoso Deus, querido Pai, Criador dos céus e da terra. Amém? Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, eis-me aqui, Senhor, na Tua presença. E na Tua presença, Senhor, quero viver para sempre. Senhor, ajude-me hoje a não entristecer o Espírito Santo. Ajude-me hoje, Senhor, que dos meus lábios só saiam palavras de bênção para aqueles que estiverem à minha volta. Que eu seja um promotor da paz, como Jesus Cristo disse. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles são filhos de Deus. Oh, Senhor, ajude-me. Ajude-me a ser a luz do mundo e o sal da terra. Ajude-me, Senhor, a socorrer aqueles que precisam de mim. Ajude-me, Senhor, a não dar lugar ao diabo na minha vida. Ajude-me, Senhor, a fechar os meus olhos e travar as minhas mãos às injustiças desse mundo. Oh, Senhor, mas ajude-me a ser justo em tudo que eu fizer e aonde eu for. Dá-nos a Tua bênção, Senhor. Que esse Teu filho, que essa Tua filha que assiste a essa mensagem, receba do Senhor hoje a visita do Teu anjo poderoso, o Espírito Santo. E que o Espírito Santo hoje não só ilumine a sua casa, não só ilumine a sua vida, mas dê vitória em todos os seus caminhos. Socorre a Teus filhos, Pai. Ajude-os em suas lutas. Dê vitória em suas batalhas. E transforma o nosso coração, Senhor, para sermos inteiramente Teus. Que possamos dia a dia sermos vencedores pelo poder do Espírito Santo e pelo auxílio dos anjos e do Senhor Jesus Cristo. Fica conosco, Pai, não nos abandone, não nos rejeite e ajude-nos a ser fiéis a Ti em tudo. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia. Efésios capítulo 5. Versículos 15 ao 18. Está escrito. Versículo 15. Veja prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender toda a vontade do Senhor. Verso 18. Não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos, encharcai-vos, embebedai-vos do Espírito Santo. Verso 19. Falando entre vocês com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Jesus Cristo. Amados, ontem vimos que para a gente agradar o Espírito Santo, para a gente não entristecer o Espírito Santo, a gente precisa, primeiro, falar a verdade ou viver a verdade, cuidar para que a gente tenha uma vida justa nesse mundo tenebroso de injustiças, de tantas desigualdades, mas a gente precisa ficar com raiva da gente, irado com a gente mesmo, porque a gente não consegue ser justo o tempo todo, a gente não consegue ser bom, às vezes a gente até apoia o mal, né? A gente tem que ficar zangado com a gente por isso, a gente tem que ficar zangado com as injustiças sociais, a gente tem que ficar zangado com o pecado. E a gente tem que parar de dar lugar ao diabo. O diabo conhece a gente, ele sabe as artimanhas
que pode utilizar, os enganos que pode utilizar para nos enredar e para nos levar ao pecado. Precisamos parar de preguiça, nos envolver mais no trabalho de Deus, e especialmente na assistência social, na hospitalidade, no amor fraternal ao próximo. Precisamos realmente vencer essa preguiça de ficar em casa e sair para socorrer os necessitados. A verdadeira religião, diz a Bíblia, é aquela que assiste os órfãos em suas necessidades e socorre a viúva em suas lutas. Leia lá Tiago capítulo 1, né, e Isaías capítulo 58. Depois, a gente tem que cuidar para que da nossa boca não saia nenhuma palavra torpe, não é? O verso 19 de Efésios 4, né? Nenhuma palavra torpe deve sair da nossa boca. O verso 29, né? 29. E versículo 20, então a palavra torpe é que evitar fofoca, esses negócios de você inventar histórias dos outros, isso aí é coisa terrível. Agora hoje, Paulo continua no mesmo assunto e agora ele quer nos dar um conselho mais positivo. Ele diz: embriagai-vos do Espírito Santo. Mas antes e depois de se encher do Espírito Santo, Paulo também nos dá alguns conselhos aqui, né? No verso 14, ele manda a gente despertar desse sono espiritual. Lembra que as 10 virgens dormiram? Veja comigo o verso 14. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Amados, o problema na vida espiritual, por exemplo, Jesus Cristo dormiu, Jonas dormiu, as 10 virgens dormiram. O problema não está na questão do sono. A questão é, o momento é para dormir. Por exemplo, vamos citar as 10 virgens e Jonas. O momento era de dormir ou o momento era de vigiar? As 5 virgens prudentes, elas podiam dormir, elas tinham essa possibilidade, assim como Jesus Cristo. Por quê? Porque o que eles tinham que fazer, o que eles podiam fazer, a sua parte no desenvolvimento espiritual estava completa. Ou seja, eles estavam em paz consigo mesmo e com Deus. A sua consciência não pesava, não havia nada que os levasse a sentimentos de culpa e medo. Já Jonas e as virgens nécias foram tomadas de medo, foram tomadas de pânico, e Jonas foi tomado pelo medo, né, pelo pânico. Por quê? Porque não estavam fazendo a vontade de Deus. E Paulo diz: desperte você que está dormindo. E aqui ele usa uma outra expressão muito terrível: levante-se dentre os mortos. Então, se você está vivendo uma vida cristã de mentira, de relacionamentos frustrados e fracassados, você está vivendo essa vida cristã de incerteza e medo. Você não sabe se Jesus Cristo vai voltar, você não tem certeza se ele vai voltar, você não tem convicção do que você crê, aí você fica à mercê de todo o vento de doutrina. Tudo que ensinam para você é verdade. Quando a gente não tem um ponto de vista fixado, firmado na palavra, aí a gente acaba sendo levado por todo o vento de doutrina. Tenhamos cuidado. E Paulo aqui, ele fala 2 coisas: despertar e levantar dos mortos. É hora de você tomar posição ao lado da verdade. É hora de você tomar posição ao lado de Jesus Cristo. É hora de você tomar posição ao lado do Espírito Santo. E outra coisa, fincar os seus pés na rocha da salvação, na rocha da verdade, para que você não seja levado pelas tempestades.
Nessa jornada nós temos dito muitas vezes que haverá provas. Todo cristão terá que passar pelo deserto. Não existe essa história de Deus purificar você, Deus santificar você, sem Ele provar você. Leia Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 6 até o versículo 12. Você vai ver que Deus vai colocar você na fornalha. Leia Zacarias capítulo 13, a partir do versículo 8. Veja que Deus diz que vai colocar você na fornalha. Daniel capítulo 12, Deus vai embranquecer você na lavanderia com potassa. E potassa, hoje a gente pode dizer que é soda cáustica. Deus vai colocar você na soda cáustica, meu irmão, porque você tem que sair puro. Deus quer fazer, agora você tem que se levantar. Você tem que tomar posição. Você tem que despertar dessa vida cristã chula, dessa vida cristã xoxa, dessa vida cristã infrutífera. Porque Deus quer sacudir você, porque Deus quer usar você poderosamente nas mãos dele, e para isso ele vai encher você do Espírito Santo. Observe, no versículo 15, então vem o primeiro conselho de Deus aí, ó. Não ande como nécio. Não ande na ignorância, essa é a questão. Pedro, Paulo e Jesus Cristo, todos eles disseram que o cristão precisa crescer no conhecimento da graça e da misericórdia de Deus, da salvação operada em Jesus Cristo. Leia João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A Timóteo ele disse que ele devia se dedicar ao estudo e ao conhecimento das profecias. Aos Tessalonicenses ele disse: não desprezeis as profecias. Irmãos, não chegou o tempo que não dá mais para você ficar apenas de ouvinte. Porque o ouvinte que não pratica a palavra, ele não cresce espiritualmente. Tiago diz que se você é apenas ouvinte da palavra e não praticante, você é um cristão inútil. E Paulo está dizendo aqui, irmãos, não ande, não viva como nécio. Nécio aqui é ignorante. Aquele que não tem conhecimento, aquele que não busca conhecer as verdades para esses dias finais. Temos verdades importantíssimas para esse tempo final e precisamos estar iluminados com essas verdades para não sermos vencidos pelo mal. Versículo 16 diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmão e irmã, se tem uma coisa que Deus vai cobrar muito de nós, é o uso do tempo. Quanto tempo você está passando diante da televisão? Quanto tempo você está passando diante da internet? E hoje nós temos um outro pecado terrível que está consumindo as energias da nossa vida, a ponto de a gente não ter mais vida espiritual por causa das redes sociais e da internet, dos aplicativos de relacionamento no celular. Aplicativos de jogos e de relacionamento está tirando a vida espiritual de muita gente. Está apagando a vida espiritual. E mesmo na igreja, na hora do culto, a gente percebe que a gente não larga o celular e é ali. Às vezes, eu levo o celular para a igreja. Eu tenho a Bíblia, eu tenho o Inário, eu tenho a lição da escola sabatina no celular. Eu não tenho lição de escola sabatina no papel, eu só tenho no celular. Então eu levo para poder acompanhar a lição. E às vezes, enquanto tem a historinha das crianças, eu leio algum texto bíblico, eu estou pensando em alguma mensagem, então eu estou lendo algum texto bíblico no celular para preparar minhas mensagens. Para nós, para o meu crescimento espiritual. Mas quando eu disse essa semana numa palestra, uma mulher falando sobre como você
organizar seu tempo, né? Vencer a ansiedade, vencer a depressão, vencer a desorganização da vida. Eu disse para ela colocou para a gente escrever no papel o que deixava a gente ansioso, o que deixava a gente angustiado em relação a essa questão do tempo. Eu disse, olha, meu papel está em branco. Porque eu afirmo para vocês, meus irmãos, e talvez você até tenha se chateado, algumas pessoas tenham até deixado de me seguir nas redes sociais. Por quê? Porque eu não dou tanta importância às redes sociais, especialmente à noite. Eu não uso o celular à noite. Então quem manda mensagem para mim à noite pode perceber que eu vou ler essas mensagens, provavelmente lá ali pelas 4 horas da manhã eu vou ver a mensagem, né? Porque eu vou mexer no celular para mandar as mensagens das meditações para as pessoas. Então eu vou fazer o meu momento de oração. Então eu preciso do celular nesse período aí, porque eu preciso baixar as mensagens, a lição da escola sabatina e as meditações para enviar pelo WhatsApp para aqueles que comigo fazem o culto da manhã, aí, por volta das 5 às 6 da manhã, e pedem, reclamam comigo, porque tem vezes que eu esqueço, né, de mandar nos grupos, e então, mas o celular é hoje realmente um problema sério. E aqui está dizendo, remindo o tempo. Remir o tempo aqui é você enxugar, você dar prioridade ao que é realmente importante. Remir é você dar, digamos assim, fazer a sua lista de prioridades. Irmãos, se no seu tempo Deus não é prioridade, se Deus não ocupa o primeiro lugar, meu irmão, então o seu tempo está sendo gasto em vão. E sua vida espiritual vai para o lixo, vai para o ralo. Quando o noivo disser, eis o noivo, as nécias não tiveram tempo para se organizar depois que ele chegou. E se tem uma coisa que Deus vai cobrar muito da gente é a questão do tempo. Verso 17. Aí volta a repetir, não vos torneis insensatos, né? Mas procurai compreender toda a vontade de Deus. Verso 17 fala que a gente tem que parar com essa história de ignorância e buscar o conhecimento, mas acima de tudo, procurar compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Qual é a vontade de Deus para você, meu irmão? Qual é a vontade de Deus para você, minha irmã? Qual é a vontade de Deus para nós? Irmãos e irmãs em Jesus Cristo, qual é a vontade de Deus para nós? Deus tem um plano para a nossa vida, Deus nos criou com um propósito. Então eu tenho que procurar cada dia viver a vontade de Deus. E aí versículo 18, para que essas coisas realmente sejam evitadas ou sejam alcançadas, nós precisamos do Espírito Santo. Para a gente despertar desse sono espiritual, dessa morte espiritual, para a gente parar de ser insensato, para a gente buscar o conhecimento, para a gente fazer a vontade de Deus, a gente precisa do Espírito Santo. E Paulo aqui, ele fala do Espírito Santo numa questão muito séria. Então, Paulo diz, embriagai-vos do Espírito Santo. Observa que a questão toda aqui é justamente esta. O Espírito Santo é o agente de Deus, é o dom de Deus, na sua misericórdia, no seu infinito amor, enviado para nós, para que eu e você tenha uma vida cristã vitoriosa, meu irmão. Uma vida vitoriosa, minha irmã. Agora, ele não fala que você deve beber uma gotinha. E aí a gente está vivendo uma vida cristã assim. A gente vai à igreja, ouve um sermão, ouve uma música, ouve uma oração, faz um pedido de oração. Às vezes a gente vai visitar alguém, às vezes a gente vai numa vigília, às vezes a gente faz um jejum, às vezes. Aí quando você vai para a vida de Abraão tinha um altar aceso 24 horas na casa dele, meu irmão. Na vida de Abraão nós contamos 10 altares. Vou falar um pouquinho disso amanhã em Romanos 12. Mas preste atenção.
O andar de Jacó com Deus, o andar de Abraão, o andar de Enoque, o andar de Noé. Veja que esses homens não tinham tempo para... Eles não buscavam a Deus a conta-gota, não. De vez em quando eu oro, de vez em quando eu leio a Bíblia, de vez em quando eu faço isso. Isso é andar como nécio. Isso é andar de modo imprudente. Versículo 14. Isso é você estar dormindo espiritualmente. Lembra das virgens nécias? As virgens nécias viveram uma vida cristã, relaxadas, sem preocupação, sem preparação, simplesmente estavam levando, andando de acordo com a corrente. Todo mundo vai por aqui, eu vou também. Todo mundo está fazendo isso, eu vou fazer também. Todo mundo... eu vou porque a maioria... eu faço porque todo mundo faz. Foi a história das 10 virgens. Maria vai com as outras. Nunca tiveram tempo para buscar uma experiência sozinha com Deus. E na hora da prova, quando a prova vem, meu irmão, Deus vai provar você, diz a Bíblia. Deus vai provar porque Deus quer purificar você, Deus quer encher você, Deus quer usar você. Não tenha dúvida disso. Jonas vai pregar em Nínive. Jonas, não. Deus mandou a prova. Foi parar no ventre do grande peixe. Mas Jonas antes dormiu. As nécias dormiram, as 10 virgens dormiram. Jesus Cristo dormiu. Jonas dormiu. As nécias e as virgens prudentes também dormiram. Qual é a diferença do sono deles? Eu e você precisamos perceber. O sono da tranquilidade de Jesus Cristo, das virgens prudentes, o sono... Por quê? O sono do descanso, por quê? Porque eles já tinham feito tudo. Jesus Cristo já tinha tido um dia em que ele tinha abençoado outras pessoas, trabalhado para a glória de Deus, levando alívio aos sofredores, cura aos doentes, paz aos aflitos, perdão aos culpados, aos pecadores. Agora ele está em paz. Já os discípulos lá dentro do barco estão todo mundo agoniado, com medo. E eles não conseguiram dormir, mas Jonas dormiu. No meio da tempestade está Jonas dormindo. O sono, quando ele é despertado, ele diz, eu sou culpado disso. As nécias, quando acordam, diz, nossas lâmpadas estão se apagando. Agora elas querem tempo para se preparar. Muita gente vai ser pega de surpresa na vinda de Jesus Cristo. Por quê? Porque muita gente está esperando Jesus Cristo dizer que vai marcar um dia para ele vir. E então você, sabendo o dia que ele vai voltar, então você vai começar a se preparar. Lembra dessas denominações cristãs que afirmam que depois que Jesus Cristo arrebatar os salvos, os outros vão ter uma segunda chance? Não tem nada disso não, meu irmão. O tempo é hoje. Paulo disse, olha, remindo o tempo. Agora, para você remir o tempo, para você usar sabiamente, para você despertar, para você levantar dos mortos, para você viver prudentemente, para você buscar o conhecimento, para você fazer a vontade de Deus, você precisa do Espírito Santo e não é conta-gota. Nós estamos vivendo assim. Vamos à igreja 3 vezes por semana, né? 3 vezes por semana eu estou na igreja. Ou 4 vezes, aí nós precisamos de semana de oração, nós precisamos de campanha de 10 dias de jejum, 10 horas de jejum e oração. Nós precisamos dessas coisas, que a igreja esteja sempre promovendo eventos para alimentar a nossa fé. Mas e Abraão, que não tinha uma igreja para ir? E Noé, que não tinha uma igreja para ir? E tantos outros, Enoque, e tantos outros, que só tinham o altar da sua casa para alimentar a sua fé.
Como é que esses homens foram gigantes na fé? Diz o texto de Hebreus que eles eram gigantes na fé, homens dos quais o mundo não era digno. Sabe por quê, meu irmão? Porque esses homens eram cheios do Espírito Santo na sua comunhão diária com Deus. E eles tinham a sua lista de prioridades. E na lista de prioridades, Deus vinha em primeiro. Na lista de prioridades de Abraão, o reino de Deus vinha em primeiro. Por isso, quando Deus disse, sacrifique teu filho, teu único filho Isaque, Abraão pegou o menino, pegou a lenha, pegou o cutelo e foi para a montanha sacrificar Isaque, porque Deus era o número 1 da sua vida. Deus era o primeiro e único da sua vida. Então, mesmo que ele matasse Isaque, Deus continuaria sendo o único. Mesmo que ele ficasse sem Isaque, Deus era primeiro. Então, se Deus mandou, ele faz. Se Deus mandou, ele obedece. Isso é ser um homem cheio do Espírito Santo, em que a vontade de Deus é soberana na sua vida. Veja, versículo 16 aí, né? Versículo 17. Procurai compreender toda a vontade do Senhor. Abraão era um homem que vivia procurando compreender a vontade de Deus. Caiu, lógico que errou, fracassou. Como as virgens Nécia, como as virgens prudentes, dormiu. Cometeu erros porque somos pecadores. Deus não nos chamou para apagar todos os nossos pecados. Deus nos chamou para nos santificar. E a santificação é diária, a santificação é progressiva, a santificação é contínua. Agora, você quer viver uma vida cristã de prudência, de prudência, de conhecimento, de sabedoria, de verdade, conhecendo a vontade de Deus sem o Espírito Santo? É impossível. É impossível vivermos uma vida cristã. Eu disse nessa jornada, é impossível viver no deserto sem o Espírito Santo, sem água. E Deus está disposto a derramar água, não gotas. Agora no inverno aqui em Brasília faz muito frio, está muito frio, 7 graus pela manhã, né? Na madrugada aí chega a 6 graus. E aí o orvalho chega a ser assim, tipo um pozinho de gelo, né? Mas esse pozinho de gelo queima as plantas. Ele não traz vida para a planta. Não ajuda a planta a crescer. Meu irmão, minha irmã, se você continuar vivendo de migalhas, sua vida espiritual não vai prosperar. Se você continuar vivendo de migalha, sua vida espiritual vai continuar xoxa, sem frutos. O orvalho não alimenta a planta a ponto de amadurecer o grão e nem fazer crescer a fruta, nem amadurecer a fruta. A planta precisa de uma chuva para fazer a planta crescer, ela precisa de chuva para fazer o grão amadurecer. Ou seja, para encher, para fazer a fruta ficar cheia de suco. Quem planta sabe disso. Sem água, a planta não dá fruto. Agora, como é que a gente pode dar fruto na vida espiritual sem o Espírito Santo? Então Paulo diz, meu irmão, você quer ter uma vida cristã vitoriosa? Você quer ter uma vida cristã saudável? Você quer ser uma bênção nas mãos de Deus? Não se conforme com gotas do Espírito Santo. Não se conforme com migalhas. Quando Abraão estava lá no altar, ele estava sozinho lá no altar. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu tenho falhado, eu tenho mentido, eu tenho pecado, Senhor. Por favor, não permita que a minha fé se apague. Então o altar estava aceso 24 horas, porque Abraão era um homem de vigília, era um homem de oração, era um homem de poder, era um homem de jejum. E Jesus Cristo diz que na vida cristã, meu irmão, você nunca vai ser vitorioso sem jejum e oração. Paulo diz, o segredo é encher-se do Espírito. E para você se encher do Espírito, meu irmão, você precisa de um encontro pessoal com Deus. Agar precisou ir para o deserto sozinha para ter um encontro pessoal com Deus, para ver a Deus, para ver a glória de Deus. E aí Deus deu a água do poço para ela. A mulher samaritana precisou sair lá de Samaria, onde tinha muita fofoca, muitas coisas, onde ela estava vivendo uma vida miserável, roubando o marido das outras. Ela precisava ir para o poço para ter um encontro com Jesus Cristo. Eu e você precisamos ter um encontro com Deus, e esse encontro tem que ser diário. Diariamente você precisa de tempo com Deus. Diariamente você precisa buscar ver
Onde está o seu coração? Como está seu coração? Paulo disse, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, para que Jesus Cristo ilumine a sua vida. E aí Jesus Cristo disse que você é a luz do mundo e o sal da terra. O cristão não pode continuar vivendo de migalha. Nosso cristianismo tem que parar de viver de migalhas. É hora de você acordar para ser encharcado no Espírito Santo. A cachoeira do Espírito Santo quer ser derramada sobre você. Diz a Bíblia, Joel capítulo 2, verso 23, que Deus quer dar aguaceiros para você. Deus quer dar aguaceiros do Espírito Santo para a igreja. Deus quer dar aguaceiros de bênção para você. Paulo diz, se você quer ter uma vida cristã vitoriosa, se você quer viver espiritualmente, meu irmão, se você quer resistir nesses dias finais, em que a prova virá e você vai ser tentado a deixar a fé por causa dos ensinos de demônios, por causa dos falsos ensinos, das falsas tradições, das falsas filosofias, das falsas teorias. Você quer resistir a tudo isso? Você precisa do Espírito Santo. Querido Deus, meu Pai, converte-nos, Pai, e seremos convertidos. Salva-nos e seremos salvos. Purifica-nos e seremos mais alvos que a neve. Ó Espírito Santo, encha plenamente a nossa vida, para que a gente resista nesses dias finais, para que a gente seja sábio, para que a gente seja prudente, para que a gente viva a vontade do Senhor, para que a gente seja uma bênção nas mãos do Senhor, o sal da terra e a luz do mundo, para que a gente possa viver uma vida cristã vitoriosa e altruísta, Senhor, eficiente. Por favor, encha-nos do Espírito Santo. Cumpre a tua promessa feita a Joel, de derramar água sobre nós, aguaceiros de bênção sobre nós. Por favor, Senhor, dá-nos a tua graça e o Espírito Santo hoje em grande porção, em grande torrente, que a cachoeira do Espírito Santo seja derramada sobre nós hoje. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.